O Abel, não quero comparar, o torcedor de São Paulo pode ficar chateado e tal, mas o Abel foi um cara que ele chegou, acho que teve muito pulso firme no Palmeiras. Mas eu acho que a situação do Abel, ela é diferente, porque o Abel ele já tinha uma bagagem internacional. E eu acho que isso pesa pro futebol brasileiro. Isso. É assim, ele não tem tanta Acham experiência em clubes grandes, Europa, mas veio da Europa. Exato. Eu acho que tem esse ponto. Aí você foi bem, Gabi, porque ele é novo, só que veio da Europa e às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata. Que, o cara veio da Europa, não tinha ganhado nada. Óbvio que se mostrou, né, depois, mas não tinha ganhado nada importante. É difícil pra um cara vir. E acho que a gente tá levando o debate pra esse começo de ano aí pro Carpini no São Paulo. Mas o São Paulo sofreu durante o ano inteiro depois também. Sim. Não é que a mudança do Carpini pro Luiz Ubeldia foi, assim, uma transformação de água pro vinho. O São Paulo continuou muito instável. Um time que tinha boas sequências e teve logo de cara com o Zubeldia, mas não conseguiu manter. E mesmo bem nas Copas, não passava aquela impressão pro torcedor de que dava pra chegar. Apesar do São Paulo ser eliminado por equipes muito fortes e que depois vieram a ser... o Botafogo foi campeão depois da Copa Libertadores e eliminou o São Paulo. Isso o Galo chegou na final. O Galo chegou na final. Isso tem que ser colocado em pauta. Mas ainda assim, faltou alguma coisa no time do São Paulo. E eu me pergunto mesmo se o Carpini no Paulistão fosse um técnico um pouquinho mais experiente, com os resultados os mesmos que ele teve, com o título da Supercopa, eliminando, vencendo aquele tabu que era muito incômodo contra o Corinthians. Bem lembrado. Será que ele chegaria mais longe, sendo um cara mais experiente? Quanto que pesou ele ser um cara que podia não ter tanto poder de fala no grupo de jogadores, um cara que às vezes era desconhecido em termos nacionais? Eu acho que se fosse um técnico com mais bagagem, talvez tivesse chegado um pouco mais longe, mas não que tivesse transformado, porque como o PDV falou, o trabalho dele não era bom no São Paulo, então era natural que se encerrasse. Sim. Mas não sei se... Mas aí, só respondendo antes da Gabi sua pergunta, imagina se o Dorival não tivesse ido pra seleção e tivesse um início de ano igualzinho do Carpini. O Dorival jamais seria mandado embora. Sim. Eu penso da mesma forma e eu acho que a gente tava vindo um momento diferente ali do futebol brasileiro, porque a gente, toda vez que um treinador é demitido, a gente se pergunta, quem é que vai ser o treinador desse clube? E a gente fala assim, poxa, mas a gente só tem treinador que já é ultrapassado, caras mais, né? Que a gente já viu o trabalho 1 milhão de vezes. A gente pode citar alguns exemplos aqui, toda vez que a gente fala, o Renato Gaúcho vai em tal clube. Pô, mas a gente já viu o Renato não tem tanto repertório, é sempre a mesma acaba coisa. No Grêmio ou no Rio. E aí a gente fica assim, então vamos apostar num treinador jovem, que foi o que o Corinthians fez com o Antônio Oliveira, e o São Paulo arriscou com o Carpini. Ao mesmo tempo que eu acho que falta um pouco da personalidade, e aí entendo que é porque ele é um treinador mais jovem, acho que também as diretorias não compram a briga pelo treinador. Tipo, eu entendo que o São Paulo vivia um momento ruim, e isso, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Só que o Carpini, ele quebra o tabu, ele vence a Supercopa, tava num momento ruim ali, a gente pode trazer outros pontos também, respirou, que algumas pessoas ainda citavam, talvez um problema interno com os jogadores, mas acho que as diretorias às vezes vacilam um pouco nesse aspecto de, tipo, não segurar o treinador, então vamos apostar num cara que talvez seja um pouco mais velho, tenha mais experiência, que foi o caso do Zubeldia, só que entrando nesse mesmo ponto de, tipo, sustentar e de você ter personalidade, o próprio Zubeldia já tinha rejeitado São Paulo uma vez, o Muricy já falou isso. O Zubeldia simplesmente não apareceu Vale, né? na entrevista. Não era Independente Del Vale? Não, o Zubeldia era da LDU, campeão. Independente Del Vale, cara, que veio. Era o Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Esse foi pro Inter. Foi pro Inter. E aí eu acho Aliás, que tem um pouco disso, ele né? era pra ir pro Palmeiras, né? A história poderia ser completamente diferente. Sim. Nossa. E aí eu acho que também tem um pouco disso, né? Porque o Zubeldia, ele fez, nesse ponto da personalidade que eu quero tocar, ele entendeu que aquele momento não era pra ele no São Paulo e que agora era o momento dele no São Paulo. E ele chega, ele consegue levar o São Paulo longe da Libertadores, que era a obrigação, né? O grande objetivo do São Paulo era chegar pelo menos na final da Libertadores, mas não aconteceu. Só que chega um momento que eu sinto que o trabalho do Zubeldia, ele estagnou no campeonato, assim. Tipo, o São Paulo não tinha nada. Era o São Paulo levando... Sabe aquela expressão de que a gente fala de, enfim, o Bruninho vai saber que ele adora criptomoeda, essas coisas, fica evoluindo, anda de lado. Sim. Tipo, anda de lado, evolui, assim, não cara, cai, Paulo... fica andando de... O São Paulo andava de lado, parecia um carguejinho. Uma hora ia lá, ganhava, vai pro buraco e tal. Antes da gente